Amém, meus irmãos? Vai ser grande a tua vitória. Amém? Aguarda, confia, permanece, porque o Senhor está preparando a sua vitória. Amém? Já vamos ouvir nessa feita a ministração da palavra do Senhor nessa noite. Hoje é muito ensinamento. Quem veio aprender do Senhor nessa noite? Quem veio? Amém? Eu também vim aprender do Senhor. Amém? O nosso pastor Marcelo, ele irá nos trazer um assunto referente a almas. Amém? Ele preparou nessa noite para a igreja do Senhor. Amém? Preste bem atenção. Amém? Vamos ficar e permanecer em espírito de oração. Amém? Vamos orar pelo nosso pastor para que Deus ele abra as comportas do céu, a porta da palavra, e ele venha falar aos nossos corações. Amém? Nosso pastor Marcelo, esta oportunidade nessa noite. Glória a Jesus. Peço à igreja que continue orando em espírito, palavra o qual o eterno Deus ele tem me dado para vós outros. Isaías, capítulo 8, o verso 9, fala na palavra de Deus o assunto qual já foi aqui lido para a glória do Senhor. Peço que a igreja continue em espírito orando, e com certeza Deus ele vai continuar tratando com nós outros. Não vou aqui enfadar os irmãos, isso eu prometo em nome do Senhor dos Exércitos, para não tomar tanto tempo, para não enfadar os irmãos. Nós sabemos que suportar um homem falando, vou falar aqui de título, suportar um homem falando uma mulher, mesmo que dando lugar ao Senhor, até 40 minutos, 45, né? Que a palavra de doutrina é 45 minutos, a gente sabe o mínimo, e o máximo 1 hora, mas 45 minutos ainda se suporta um homem falando, ainda que da grandeza de Deus. Mais do que isso, dá enfado e canseira, a gente sabe disso. Deus não, ele fala com o homem e o homem fica vivo. Deus fala de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Deus fala o dia inteiro. Deus fala toda a eternidade e a gente quer ouvir Deus falar. Quanto mais Deus fala, mas a gente tem vontade de ouvir, tem sede de ouvir Deus falar. Tem sede de Deus, porque o caráter de Deus, a personalidade de Deus é muito diferente da personalidade do homem. Mas a palavra do soberano Deus, como foi tratado em Isaías, quero aqui falar da grandeza do Eterno, no versículo qual que foi lido, no capítulo 8, está aqui na palavra do Senhor, e o verso 19: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos. Nós sabemos que o mundo hoje, a sua filosofia, o mundo no qual nós vivemos, são pessoas que temem a morte, não sabem o significado da morte, o enigma da morte. E nós sabemos que existe algumas teorias a respeito disto aí. Então são pessoas que ficam traumatizados, preocupados. Outros até diz que esta alma fica por aí vagando. É por isso que Deus aqui em Isaías, como também em Levítico, e assim sucessivamente, Deus falava pelo poder da palavra, usando a Moisés na própria lei, e também os profetas. E Deus dizia que não era para consultar espírito de alguém que já morreu, não consultar cartomantes, nem tampouco tarotes, búzios e outras coisas mais, nem tampouco adivinho. Nós sabemos que vidente é diferente. Vidente é aqueles que têm visão de Deus, como Eliseu, como Elias, como Isaías e outros tinham visão de Deus. É diferente de ser vidente e de visagem. Nós sabemos que existia um profeta novo
que ele tinha visão de Deus, mas tinha um profeta velho que já não tinha mais visão de Deus, já não era mais vidente, ele tinha visagem, ele via assombração. E não é diferente nos dias no qual nós vivemos hoje, dentro da cultura, dentro da filosofia. Nós sabemos que uns dizem, será que a gente vai para o seio de Abraão? Outro diz, será que vai para o purgatório? Porque cada um tem a sua tese. Outro diz, será que vai para um lugar intermediário? Outros até murmuram dizendo, está no mundo dos espíritos. Outros dizem assim, olha, existe reencarnação. E nós sabemos que é a cultura lá de alguns nas suas próprias religiões, mas Deus diz não. A cultura apoia, a cultura abraça, a cultura ama, a cultura protege, a cultura, sabe, defende, mas Deus diz não a certa cultura. Deus diz não ao espiritismo. É Deus, é a Bíblia. Não estou aqui metendo a lenha na cultura de A e de B, nem naqueles que têm a sua religião, mesa branca ou azul, seja lá qual for a cor da mesa. Cada um vive a vida que eles querem lá. Deus deu livre-arbítrio, mas para escolher o bem, como está Radai, Ocamá, Saitió, em Deuteronômio. Deus disse, Moisés, diga ao povo que eu coloquei diante dele o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Porém, escolhe o caminho da vida. Se você escolher o caminho da morte, o problema é seu. Já sabe que no juízo eu vou pegar você. É o que diz o Senhor. Então cada um com a sua filosofia. São muitas polêmicas. Lá em Gênesis a Bíblia diz que Deus, ele fez o homem do pó e fez do homem alma, vivente, alma. A alma não fica por aí vagando, feito diz alguém. A alma fica vagando, vai para tal lugar. De repente a alma chegou ali no terminal, ou de repente bateu na porta, alguém se assustou. Não tem gente assim, né, que fica dessa maneira, aí bota umas panelinhas atrás da porta, que se o bandido viu alguma coisa acontecer, ele bate ali, aí tá, se sacode da cama. Tem medo de gato preto, medo de passar a laxa aí, tá debaixo da escada. Deus diz, não temas, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça, como está na minha palavra nos Salmos. Então a gente vê que segue desta forma. Se você ler a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 7 e 9, olha o que diz a palavra. Vamos andar na Bíblia. Diz a palavra do Senhor. Diz aqui a palavra. Gênesis 2, 7, aí diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Há quem diga assim, ouvi uma alma ali. Outro chama até alguém de alma cebosa, alma suja, alma não sei o que, tanta coisa, né, o linguajar do mundo. Aquela alma perturbadora, aquela alma não sei o que. Isso é uma alma. A alma é uma pessoa. A alma não está dentro da pessoa. Ela é uma pessoa, a alma vivente, diz a Bíblia. A alma vivente. Então a gente vê na palavra do Senhor, lá em Ezequiel, a gente sabe, no capítulo 3 e o verso 21, olha o que diz a palavra do Eterno. Ezequiel 3 e o 21 diz aqui: no entanto, se tu avisares ao justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvarás a tua alma.
ou seja, vai salvar a tua vida. Ezequiel 18:4 nos diz a palavra do Eterno. 18, verso 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, esta morrerá. Aí eu pergunto: a alma é um ser ou não é? É um homem ou não é? É uma mulher ou não é? Se Deus está dizendo aqui, a alma do Pai é minha e a do Filho, ou seja, a alma do Pai, ou seja, o homem é meu e o filho dele é meu. Se este pecar, certamente esta alma, este homem morrerá, e o filho dele junto com ele. Então, a palavra de Deus, ela é sincera, ela é justa, ela é verdadeira. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, a gente vai encontrar o versículo 5 e 6, olha o que diz a palavra do soberano. Nos diz a palavra: porque os vivos também hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória faz no esquecimento. Vocês entenderam? Deus está dizendo aqui, porque os vivos sabem que vai morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, coisa alguma, já era, já foi, já passou. Nem tampouco terão eles recompensa. Que recompensa tem morto lá no sepulcro, na cidade de pé junto? Porque a sua memória faz no esquecimento, ou seja, já foi, já era, está lá no esquecimento. Aí o 6, ele diz aqui: o amor, o ódio e a inveja, para eles já pereceram para sempre, e não tem eles parte em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Ou seja, aqueles que morreram, que tinha ódio, que tinha amor, que tinha ouro, que tinha prata, que abraçava, já não existe mais debaixo do sol. Não vai abraçar mais, não vai beijar mais, não vai amar mais, já foi, já era. É o que está dizendo. O amor, o ódio, a inveja, já era, já pereceram para sempre, olha, para sempre, ou seja, eterno, até o dia do juízo. Já era. A Bíblia, ela segue dizendo, Eclesiastes 12, o verso 7, olha o que diz a palavra do soberano: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o homem é pó, ele veio do pó, Deus soprou na narina, Deus colocou a alma vivente dentro do homem, ele veio do pó, a carne volta ao pó, porque a alma morreu, mas o espírito, que é o fôlego de vida, que veio de Deus, a Deus tornará. E nós sabemos que em algumas culturas, como na mexicana, por exemplo, olha, na cultura mexicana, pela morte, eles acreditam que a morte é uma grande festa, segundo a sua crença sobre o estado do homem na morte, é que todos retornam do além, ou seja, do sepulcro, do inferno, do tártaro, Geena, da sepultura, que é traduzido inferno, tártaro, Geena, e sepultura é uma coisa só. Eles acham na cultura deles, os mexicanos, que eles voltam do além para comer, para beber, para se abraçar, para se amar. Estão enganados. Aí volta para comer, beber, dançar e etc. A cultura deles. O homem veio do pó e o pó tem que tornar, disse Deus. Deus deu o fôlego de vida. No original,
no substantivo hebraico, significa respiração, espírito, impulso, estímulo de vida, inspiração, iluminação, esclarecimento divino. Esclarecimento divino. Este fôlego de vida, quando Deus soprou na narina do homem, entrou partículas eternas de Deus. É por isso que o espírito em si não morre. Ele vai para um lugar separado, que Jesus falou isso, e quem parte em pecado vai para um lugar também separado, significa dimensões diferentes, mundo do breca massa e paralelos. Deus revelou-se através de Jesus naquela parábola, falando do rico e do pobre, Lázaro e o ricaço. Aí mostrou os dois lados da vida, um lado bom e um lado negativo. Não quer dizer com isso que aquele que foi para o seio de Abraão já estava lá comendo, né? Uma alegria. Não, está em um mundo guardado, em um lugar plenamente conservado. Quando se trata da Raito comum da praça, ou daquelas almas debaixo do trono de Deus, 6, verso 11, está lá 10 e 11, Shuia, Daio, Aramacaíta, Rai, temos que saber o significado daquilo ali. Temos que saber o que se trata aquilo ali. Apocalipse 6, versículo 9 a 11. Existem 3 correntes teológicas. Um diz antes da grande tribulação, outro diz no meio da tribulação, e outro diz depois da tribulação. Ele fala desse acontecimento, dessas almas, mas temos que analisar este texto, se ele é literal ou se é simbólico. Bem, as almas são personificadas, logo é simbólico. Quando se trata dessas almas debaixo do trono de Deus, foi Deus revelando a João, na sua onisciência, onipresença, onipotência, dizendo a João: aqueles que morreram por amor de mim, aqueles que passaram na tribulação, que for martirizado, não se preocupa que eu tenho galardão, eu tenho vestidura para eles. Eu não vou rejeitá-lo, eu vou te revelar desta forma, mas é simbólico. Olha, debaixo do meu trono, eles estão gritando: Senhor, Deus Todo-Poderoso, vinga o nosso sangue, ó soberano. Era Deus mostrando, e Deus disse: fica quieto no teu lugar, tem paciência, que muitos hão de morrer ainda, nesta grande afronta que eu determinei, para se completar o número dos salvos que eu determinei, que o sangue será derramado, para se concluir este cálice, este negócio. Era Deus revelando, simbolicamente, porque se fosse literal, já pensou, pastor? Alguém parte daqui, né, pastor Nilson, em Cristo, e já está sofrendo lá, debaixo do trono de Deus, gemendo com Deus em cima dele. Daí eu como a daça, tá aí, cheio toclai, aí turico o mundo, a da boca, pai, tá aí timida, aí doio, aí timia, eu sou santo, aí viu como aí tá, sou puro, aí chutubu, sou justo, a dariu, rimicamácia, e em mim não tem raiz impureza, nem mistura, raiz rimiota, raiz nem negatividade, camata, caluiteio, rimiobasta, em mim não tem dúvida, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então Deus, ele sabe tratar com a humanidade. Veja outro símbolo do poder de Deus. Lembra de Abel? Caim, ele matou seu irmão Abel. E o que diz a Escritura? A Escritura, ela nos diz que o sangue clamava a Deus desde a terra. Deus disse: cadê teu irmão Abel? Ele disse: sou eu o guardador do meu irmão Abel? Por acaso eu tenho uma tutela de Abel? Sou eu o protetor de Abel? Olha, cheio de arrogância, Caim. Deus disse: o sangue dele clama a mim desde a terra. Era um simbolismo, porque sangue não clama. Quem já ouviu aqui sangue falar? Não é pastor isso? Já pensou sangue falasse?
Eu trabalhando em casa ontem, de repente, que eu estou fazendo serviço lá para ampliar o quarto, por causa da gestação de KM, e tinha uma pontinha de ferro, eu bati com o pé, mas foi um furo pequeno, mas saiu tanto sangue. Já pensou se o sangue gritasse? Ai, que dor! Me socorre, Deus! Eu entendi, porque eu não sou doador de sangue. Disse: Deus, eu te agradeço por isso, porque a quantidade de sangue que saiu no furo tão pequeno é o Senhor mandando para fora algo que amanhã poderia me prejudicar pela quantidade de sangue. Porque se não doa sangue e você tendo muita saúde, tem muito sangue, então não dou, pastor. Aí quando eu levo o corte, eu entendo que é o trabalhar de Deus para amanhã não haver um colapso dentro de mim, de repente a pressão subir ou descer, e um infarto fulminante pela quantidade já gerada de sangue. Aí muitas vezes Deus permite alguma coisa acontecer, e tem pessoas que não entendem. Dai graças a Deus por tudo, é o que diz a Bíblia. Então a gente segue aqui dizendo estas três correntes teológicas, onde diz que a gente vai antes do arrebatamento da igreja. Antes arrebatamento, antes a tribulação. Outros que vai no meio da tribulação, outros diz pós-tribulação. Uma coisa eu sei: a igreja vai subir, pastor Nilson. Seja antes, seja no meio, depois, eu não quero saber, só sei que a gente vai. Aleluia! São três teses poderosas, Álvaro. São três teses que é indiscutível. Cada um tem a sua fé. A minha diz que a gente vai, sabe, já quando começar que vir a perseguição, a igreja vai subir. É a minha fé. Eu acredito que não vai se passar. Quem vai passar a tribulação é os que ficarem. Depois do arrebatamento, é os afastados, desviados do evangelho. É a minha fé que diz. Mas eu não vou mexer com a fé dos outros que acreditam que vai no meio, outro que vai depois. Aí é com eles. Uma coisa eu sei: Deus determinou na tribulação os 144 mil escolhidos de Deus, não será tocado. Aí é outro departamento. Mas as almas que vai se concluir este sangue derramado para se completar o cálice de Deus, da vontade do Eterno, dentro desta metáfora, são aqueles que vai ficar no período da tribulação, a perseguição, esse chip que a Bíblia fala, que vai ser colocado, esse número no ser humano, não sei se na testa ou na mão direita, não sei se é um pequeno chip, não sei se... eu não sei o que é que vai acontecer, porque a tecnologia fala em Daniel 12, está lá, está falando poderosamente a respeito de se multiplicar a tecnologia, o amor de muitos esfriarão, a ciência, ela vai se multiplicar, e a gente vê isso hoje. Diz a Bíblia que todo olho verá, com Jesus descendo nas nuvens com poder e glória. Como é que eu vou ver aqui, se caso eu ficasse? Vocês entenderam? Que eu não vou ficar, a prova de Deus eu subir, porque eu estou lutando para isso, porque todo dia tem que morrer, todo dia temos que morrer, Álvaro. Pense que o perigo é isso aqui, ó: carne. O desejo da carne é prostituição, é ganância, é inveja, é mentira. Quem é viciado no álcool é o álcool, quem é viciado na droga é a droga, quem é viciado na mentira, mas não para de mentir, sempre faz arrumadinho da mentira. E a Bíblia diz que quem mente, quem é o pai da mentira, é o capeta. E aquele que segue o departamento dele, diz a Bíblia, né, é chamado de filho, disse Jesus. O diabo, ele é o pai da mentira. Então se ele é o pai da mentira e eu sigo mentindo, eu sou filho dele. Deus me guarde, né? Que ele tem misericórdia de nós outros. Então, meus amados, nós sabemos que o sangue de Abel jamais ia clamar. Ali era um símbolo, Deus dizendo: olha, o que tu fizeste com ele eu vi. Quando tu mataste ele, o espírito dele saiu, a carne tombou, o corpo voltou ao pó, a alma desceu, mas o espírito eu já coloquei no lugar reservado, porque ele era santo. Ele fazia sacrifício não de tolo, mas um sacrifício justo diante de mim, e eu recebia. Era isso que Deus estava dizendo. Porém, vagabundo e fugitivo serás sobre toda a terra. Alguém acha que Deus pintou Caim de preto? Tem pessoas, né?
Acho que Deus colocou uma cor dele preta, né, escuro da cor, para poder se discernir diante dos brancos. Tem nada a ver. Dentro da teoria, chegaram a um denominador comum à Agência Espacial Norte-Americana. Nós sabemos que sobre a Terra é um QI muito alto, que no DNA de Adão estava todo tipo: gente alta, baixa, gordo, magro, pretos e brancos, índio, coreano, americano, os brasileiros que existiam de 1500 para cá. Vocês entenderam? DNA de Adão. O único ser que tinha o DNA, e não era no singular, mas no plural, Adão, foi descoberto através de análise, restos mortais do passado e nos dias presentes hoje. E disseram: verdadeiramente a Bíblia é a verdade, e é verdade mesmo, é a Bíblia. Então, nós sabemos que essa flexão do verbo personificar na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, e a segunda pessoa do singular, do imperativo afirmativo. Ou seja, quando se trata dessa personificação, está dizendo o seguinte: olha, aquilo que alguém está vendo ali, ou seja, o homem, ele será verdadeiro, se a gente for entrar na tradução disso aí no português. Então, a Bíblia fala no Salmo também de número 6 e o verso 5, porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará, Senhor? Está lá no Salmo de número 6 e o versículo 5, porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro, ou seja, lá na sepultura, não podemos louvar a ti, Senhor. O Salmo de número 115 e o verso 17: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Olha para aí. Imagina. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, vamos ler aqui, e o versículo 4. Diz a palavra do soberano Deus: Ele enxugará todos os olhos e todas as lágrimas, e a morte já não mais existe. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, Deus já determinou todo o futuro na Bíblia para aqueles que vai para a sua glória. Então, olhando a palavra do soberano Deus, a gente vai encontrar em Apocalipse, como eu falei para vocês, 6, o verso 9 a 15, diz aqui a palavra: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava, ou seja, de Cristo. Ou seja, eu não nego Jesus. Não, mas ele aí, eu não nego Jesus, então mata ele, fuzila ele, pode fuzilar, pode me matar, mas eu dou testemunho que Jesus, ele ressuscitou e ele vive e está dentro de mim. Então mata, o sangue era derramado. Isso ia se completar o número do cálice do sangue do Senhor, daquelas almas viventes que pereceram na terra e subiram ao céu, para o trono de Deus, para o seu cálice determinado, diz o Eterno. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vinga o nosso sangue que habita sobre a terra? Então Deus, ele mostrou este símbolo que Deus está dizendo: eu tenho vitória para dar. O 11 diz: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca,
e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e os seus irmãos, que iam também ser mortos igualmente a eles, como eles foram, por amor à palavra da Gamadoita Leixa da Leigo, por amor à palavra de Cristo nosso Senhor o Eterno. Se a gente ler a palavra de Deus lá em Deuteronômio no 18 e o verso 10 e 13, olha o que diz a palavra. Vamos caminhar na palavra de Deus, o soberano. Ainda falta 20 minutos. Não vou pedir para o relógio parar, Deus me guarde, que ele corra mesmo veloz, para Jesus voltar logo e me levar. Porque o relógio é convertido. Aí nos diz aqui a palavra do Senhor. Versículo 10 e 13 diz aqui a palavra do Senhor: não se acharás entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, ou mágico, ou magia. Imagina, Deus está dizendo: não vá consultar alguém que já morreu, não vá para essas casas de feitiçaria, de macumbaria. Entendam-me, por favor, quem está assistindo com certeza através do YouTube, porque está sendo gravado com esse intuito. Não estou aqui metendo a lenha em feiticeiro, em macumbeiro, nada disso, não é nas pessoas, mas é o próprio Deus que está dizendo aqui que Ele não está neste negócio. É a cultura do homem, isto aí é a religião do homem, mas Deus diz: eu não quero, eu não aceito, eu condeno, está na minha palavra, é minha lei, não é a do homem. Ele diz: a PL 122 apoia que o homem seja efeminado, que a mulher seja lésbica, mas eu, Deus, digo na minha palavra: não aceito, não quero. É Deus falando, é Deus alertando, é Deus avisando, é Deus revelando. Não está na minha eteca, braca, uito, palavra, lá eu estou. Então não está em Romanos 1, 22 ao 32 da minha palavra. Deus manda amar, Deus manda perdoar. Ele diz: eu amo o pecador, mas aborreço o pecado. A lei, ela vem do homem. Isaías 10: ai dos ditadores, daqueles que escrevem, e daquele que prescreve, e daqueles que ditam a lei, contra os órfãos, as viúvas, que tiram do salário do povo, que rouba na balança, diz o Senhor. Então a palavra, ela é sesuda, a palavra é Deus, a palavra é Deus falando, é Deus alertando, é Deus dizendo, é Deus amando, é Deus perdoando e é Deus justiça. Tem claro, checaria, dar com mundo, chataito, da braicama, do chuia, da brinquia, sei. Então Deus, Ele é o maior exemplo. Temos que mortificar a carne. Se a gente der lugar à carne, só faz o que não presta, não é verdade? Tem coisa nesta terra que eu amo tanto, mas eu tenho que mortificar a carne. Porque se eu der lugar à carne, pastor, é disciplinado todo dia, né, pastor Luiz? Se der lugar à carne é disciplina, é lenha nas costas todo dia. Porque se der lugar à carne, não tem bom. Se der lugar à carne, aquilo que a gente ama tanto que a carne chega a ferve, ou corre ou se acaba. Só basta sonhar. Às vezes tem um sonho, aí quer realizar o sonho, mas o sonho é perigoso, o sonho é proibido. Aí se realizar, cai. Quando cai, se acaba. Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça.
Então a palavra do Senhor, ela segue dizendo aqui, meus queridos, só tem um. Quando se trata do enigma da morte, a teoria a respeito da morte, a verdade a respeito da morte, só tem um, que ele conhece bem a teoria, que ele teve o poder de vencer a morte, dizimar a morte, dissipar a morte. Ele matou a morte. Eu nunca vi nenhum ser matar a morte, mas Deus matou a morte. Jesus de Nazaré, Apocalipse 1 e o verso 18. Olha o que diz a palavra. Vamos andar na Escritura. Apocalipse, livro da Revelação 1 e o verso 18. Aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus, ele é aquele que vive e estive morto, ou seja, eu morri, mas na minha morte eu venci a morte, eu dizimei-a, eu destruí, eu acabei com ela, quebrei os aguilhões. Ela se achava potente, mas eu aniquilei. Se achava superior, está debaixo dos cabos dos meus pés. Dou uma ordem, ela bate de retirada. Digo sai, ela tem que sair. Volta, tem que voltar. Cala, que ela tem que se calar. É o que ele está dizendo. Ele venceu a morte. Então, na palavra de Deus, lá em João, no capítulo 5, o versículo 25 ao 29, também fala a respeito. Fala-se também em João 11, 25 a 26, a respeito, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Senhor, eu sei que Ele há de viver lá nos últimos dias. Jesus disse: Marta, Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morreu em mim viverá, e aquele que vive está em mim nunca morrerá. Eu tenho poder para isso, ele estava dizendo. Aí ele segue dizendo lá em Atos 2, versículo 40 e 41, quase 3.000 almas vieram para Jesus através de Pedro. Ele está dizendo 3.000 homens, almas, e Deus fez o homem alma vivente. O corpo é tricotúmico, corpo, alma e espírito. É por isso que Deus usando a Pedro e usando também a Paulo disso. Deus quer o corpo plenamente conservado, corpo, alma e espírito. Deus só quer o coração. Deus não é açougueiro não, é para arrancar a carcaça e pegar só o coração. Deus quer tudo. Deus é completo. Mas a carne não presta. Ele disse: mas eu queimo ela e ela vai prestar. Mas a carne mente, eu vou ajeitar ela, vai parar de mentir. Mas a carne gosta de uma fofoca, eu vou ter um encontro com a língua dele, com a língua dela, não se aperrei, eu sei tratar. Mas levanta a falsa, não se aperrei não. Eu tenho chave que dá na língua, no coração, no fígado, no rins, no pai, na mãe, no filho, no avô, que dá no pastor, que dá no membro da igreja, no congregado. Eu sei tratar com a alma vivente. Eu criei a alma vivente. Eu sei muito bem o que fazer, diz o Eterno. Então a palavra de Deus, meus amados, eu vou fechar a Bíblia aqui, que ainda tem mais alguns versículos, faltam 11 minutos. Mas eu quero dizer aqui à igreja, quando se trata da morte, este enigma, somente Deus sabe. Não adianta um teólogo, não adianta eu chegar aqui e dar uma de bom, ou estudar até cair de costa, me aprofundar tanto
e chega a dizer: eu sei que a alma está em tal lugar, a alma está ali, morreu agora em pecado, vai direto para o inferno. Se morreu em Cristo, já está lá no seio de Abraão. É um lugar reservado, diz a Bíblia, que Deus determinou para ele. Ele sabe onde é que está. Se trata de 3 dimensões, mas na verdade no hebraico, na linguagem legítima da Escritura, da Torá, são 7 dimensões. 7. Existem mundos paralelos. Eu já falei aqui outro dia, quando se trata, ainda hoje eu fui para a cidade anunciando o evangelho dentro dos ônibus, e depois que eu fui até ali no Derby, e gravei também lá na frente, cheguei até dentro do quartel do Derby, mas tinha que ter um ofício para poder gravar ali por dentro, até entrar lá dentro mesmo. Disse: olha, irmão, pastor Marcelo, tem que conversar aqui com a direção geral, fazer um ofício. O sargento foi até educado, e veio também outro lá superior a ele. Aí você quer, eu lhe envio para lá para fazer. Eu disse: não vai levar muito tempo, tem que ter um ofício. Mas eu posso gravar na frente? Pode, fica à vontade. Porque aqui dentro tem que ter um ofício realmente, né? Aquele quartel bonitão ali no terreno. Eu gravei na frente, aí mostrei, até mandei. Mas Jesus, ele é bom. Aí chega na casa dos outros, vai fazer o que quer. A gente tem que saber a lei, tem que saber o que a gente pode fazer, o que não pode. Só tem um que entra e ele faz o que quer, porque é soberano, é Deus. E ele é o dedo. Mas tem outro também que quando entra faz o que ele quer, se Deus permitir, e é o capeta. Mas ele faz saceiro, ele faz lama, faz o que não presta. Chega na casa de alguém, mata, escola, e acontece se Deus permitir. É um abacaxi, é uma misturada tão grande, é uma salada, mas não é de fruta não. Mas Deus, ele é o rodeiro. Então quando se trata da morte, nós sabemos o que? Quando se parte daqui, de lá em Eclesiastes, que não tem indústria, não tem ciência. Está claro na palavra. Para onde tu vai, depois da morte, não tem indústria, não tem ciência. Não tem não. Nem lá farás coisa alguma. Já era. Agora no juízo, quando a trombeta tocar, ordenada por Deus pela boca do anjo, aí agora os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro e a igreja subirá junto. Aí esses que vão ressuscitar em Cristo, esse Espírito que está neste lugar reservado, que Deus colocou lá, dormindo, ele vai descer, entrar naqueles corpos lá no sepulcro e vai subir glorificado, e a igreja juntamente com esses. Agora, quem morreu em pecado, na tribulação, não vai ressurgir nessa trombeta, só no juízo final, que é o grande trono branco. Outro dia eu trago com certeza esta palavra que é muito profunda. Aí certamente esse aí vai ficar lá no seio da terra que morreu em pecado. Já falei aqui o outro dia, quando a trombeta tocar no juízo, que é o grande trono branco, a igreja vai julgar esses também. Eles vão sair no corpo do sepulcro, mas vão sair cadavéricos. Eles não vão sair com aquele corpo bonito. Sabe que alguém morreu com 18 anos, vai sair com aquela pele bonita, será bom, né? Vai sair danificado. O Espírito vai tornar para ele, por ordem de Deus, e aqueles corpos todos flagelados será Radaico, play, clay, clap, play, clap, clap, play, clay, clay, clap, play, clap, serão julgados, cada um segundo as suas obras. Quem matou, quem roubou, quem estrupou, quem deu no pai, quem deu na mãe, quem mentiu, quem andou em feitiçaria, em necromante, essas coisas todas, não se arrependeram, ai que dor. Vai pagar com Deus. Sinto muito, mas é a verdade de Deus e ela não é mudada. Os efeminados, as lésbicas, que andaram segundo a teoria deles, segundo os mandamentos dele e a lei, PL 122, vão pagar todos eles diante de Deus se não se arrependerem. E a lei, aqueles que ditou a lei, quem bateu o martelo também, que vai bater na cabeça dele com força. Ai que dor.
Porque se não fosse assim, não estaria aqui na Bíblia, não é? Aí vai ter que rasgar Levítico, rasgar a página de Deuteronômios, vai ter que rasgar a página também em Romanos, capítulo 1, versículo 22 ao 32, vai ter que rasgar. Vai ter que rasgar também, né? Apóstolo Paulo vai ter que rasgar também essas folhinhas também, né? Lá em Gálatas, já pensou? Vai ter que dar tanta coisa da Bíblia. E o livro do Apocalipse, ele tem 404 versículos, tá? Em 22 capítulos. Que Deus abençoe a igreja em nome do Eterno. Peço que a mesma continue nos ajudando em oração. Falta 5 minutos. Deus continue abençoando. Eu agradeço a cada um de vocês, aos inscritos também no canal. Quando eu comecei aqui, né, tão pouquinha gente eu pedindo, né? Há uns 2 meses atrás, já vai quase 300 pessoas inscritas e quase 23 mil pessoas que vão visualizando e cada vez crescendo. Eu acho que é bom para a glória do Senhor. E tem gente até, pastor, de outros países, viu? Foi chegar aí no comentário, a gente de outra, agradecendo o pastor Marcelo, está fazendo uma grande obra lá no Recife, no Brasil. Deus abençoe o pastor Marcelo. Pessoas que eu nem conheço agora, lá de outro país, Argentina em outro lugar. Deus é bom. Então agradeço a Deus o carinho, o amor de vocês e os internautas que têm ajudado esta obra. Não faço para aparecer, mas eu faço com tanto amor. Tem momento que eu estou lá cantando, falando, eu começo a chorar. Tem pessoas que passam, esse cabelo não louco, desequilibrado, é sentindo a graça. Estava lá em Paulista, aí passou, né? Estava lá cantando para Jesus. Tem momento que eu choro, que, sabe, quando começa a cantar, que eu sinto a presença, não me controla e começo a chorar. Aí tento me controlar para que o pessoal não note e também já não canto bem para a voz desaparecer, né? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Eu agradeço ao nosso pastor, o presidente, a toda a igreja e o ministério aqui atrás, nosso pastor Nilson, nosso pastor vice-presidente, pastor presidente Mário Júnior, nosso pastor Elias. Que Deus abençoe a toda a igreja, o diácono Alva, a todos, a comissão, nosso querido Nael também, né? Fica ali organizando o som. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E com certeza este vídeo será lançado hoje para a glória de Deus, e amanhã tem mais da rua da cidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, nosso querido pastor. Graças a Deus, pastor Marcelo. Que Deus abençoe.